Bem, eu vou falar sobre aprendizagem organizacional. Ela é qualquer mudança relativamente permanente no comportamento que ocorre como resultado de uma experiência. Bem, eu vou falar que ela pode ser entendida como alcance de novos conhecimentos contínuos sobre dinâmicas e demandas corporativas, seja de maneira direta ou indireta, dentro ou fora da empresa. É basicamente tudo aquilo que a gente aprende ao assumir um papel dentro de uma corporação. Seja qualquer uma das áreas que você trabalha, você acaba adquirindo aprendizagem. Seja na área de vendas, na área de logística, na área administrativa. Tudo que você aprende ali é um aprendizado organizacional. Sobre a teoria da aprendizagem. Nós temos todas essas teorias, como a gente pode ver no slide. Eu vou falar um pouco sobre elas. A aprendizagem, ela constitui um processo, pois as empresas são sistemas que desenvolvem e interagem com o ambiente. E o conhecimento das organizações é uma construção diária, que depende dos compromissos, transações, estratégias e envolvimento para o crescimento da expansão da empresa. Ou seja, todas essas teorias, elas se constituem em um processo dentro da empresa, que acaba se tornando algo rotineiro, né? Então, dessa forma, a empresa ela acaba obtendo maior sucesso quando todos estão trabalhando de forma correta, trabalhando nesse processo. Uma das teorias da aprendizagem é a teoria individual, e essa teoria crê que todo conhecimento construído de forma coletiva tem origem no aprendizado individual. O que ela quer dizer é que tem muito a ver com aquilo que a gente já sabe e a gente acaba repassando para outras pessoas. E ele é formado a partir de uma tensão e conflitos existentes no ambiente de trabalho, fazem com que o indivíduo busque maior aprendizado e aperfeiçoamento. Agora eu vou falar sobre a modelagem organizacional. Como a aprendizagem acontece tanto no ambiente de trabalho como em situações anteriores a ele, os executivos eles se preocupam em encontrar modos de ensinar seus funcionários a se comportar de forma mais benéfica para a organização. Quando tentamos formar as pessoas a orientar gradualmente a sua aprendizagem, estamos modelando o seu comportamento. E existem 4 maneiras de modelar o comportamento através de reforços: positivo, reforço negativo, punição e extinção. Bem, o reforço positivo é, é aquele reforço que é feito por meio de elogios, de... basicamente é por elogios, fazendo com que o funcionário, o colaborador, ele se sinta motivado a sempre continuar, porque ele está vendo que o trabalho dele está sendo bem feito. E o reforço negativo, que talvez nem seja, na minha opinião, ele não é negativo, ele é basicamente formado por quando o gestor ele acaba chamando a atenção do funcionário. Porque existem pessoas que vão levar isso como um fator negativo, mas para alguém que pretende seguir uma carreira ou uma pessoa que tem uma visão de aprendizagem melhor, aquilo pode se tornar uma crítica construtiva. Então, sim, pode ser considerado um reforço. Bem, a punição, ela... O administrador, ele pode adotar esse esquema de punição para que ele consiga uma maior obediência através dessa imposição. Isso aí já é quando o administrador, o gestor, ele já está levando a um lado mais extremo. E ele acaba criando esse tipo de castigo disciplinar para que as tarefas sejam cumpridas da forma correta.
E a extinção é quando já não se tem mais paciência, né, com aquele colaborador, pelas múltiplas falhas, erros, e aí dá aquele ultimato, que é o fim, é a extinção de erro. Se houver algum erro, aí ele vai poder sofrer consequências maiores. Agora eu vou falar sobre o esquema de reforço. O reforço intermitente, ele pode ocorrer de acordo com intervalos ou proporcionalmente. Ele é um esquema proporcional que depende de quantas respostas o sujeito dá. O indivíduo recebe o reforço depois de repetir um certo tipo de comportamento determinado de inúmeras vezes. Esse esquema de intervalos depende do tempo entre um reforço e outro. O indivíduo recebe o reforço pelo primeiro comportamento adequado, depois passa por um determinado tempo. Esse reforço também ele é dividido em fixo e variável. O esquema de razão fixa, ele é um reforço, claro, é apresentado por um número fixo de respostas e resultados. Por exemplo, uma frequência alta e constante de respostas e uma pausa após a apresentação do reforço. A duração dessa pausa depende muito da razão, e quanto maior a razão, maior será a pausa. Após o reforçamento, menor a extinção. E a variável é o reforço apresentado após várias respostas, o número de várias respostas. O resultado dele é uma frequência alta de respostas sem gerar pausas após a apresentação do reforço. O reforço contínuo, ele é quando você quer manter a aprendizagem dentro da organização. É quando você continua periodicamente fazendo aqueles treinamentos, todo o processo. E esse reforço, ele começa a ser aplicado nas primeiras fases da aprendizagem e ele vai até o fim, porque ele vai meio que doutrinar o comportamento dentro da organização.